Olá, eu sou o Ricardo Aralius, estrategista do Santander Private Banking. Hoje, segunda-feira, 10 de maio. É uma ação que foi orquestrada, por alguns hackers nos Estados Unidos, acabou paralisando as operações dos principais oleodutos do país, e isso está restringindo, fortemente o transporte de gasolina, diesel, querosene de aviação para importantes regiões consumidoras do país, como Nova York, Washington, Atlanta e afins. E isso, inclusive, já gerou um decreto de estado de emergência em 17 estados além da capital americana. E por enquanto não há perspectiva de reativação dos serviços. Nessa manhã, os mercados eles até estão com variações mais tímidas, de modo geral, depois da recuperação importante que aconteceu na última sexta-feira. Inclusive, a gente vê os setores mais cíclicos, aqueles que se beneficiam exatamente das perspectivas mais favoráveis em torno da reabertura das economias, que performando melhor do que os demais setores. E por enquanto, esses riscos que emanam dessa paralisação dos transportes de combustíveis nos Estados Unidos não estão causando maiores movimentos de aversão a risco, tá? O que pode acontecer caso essa situação se prolongue por muito tempo, além de evidentemente haver algum choque inflacionário, por conta de aumento de custos e tudo mais, de transporte desses combustíveis. Mas se prolongar por muito tempo, aí você pode ter realmente algumas fábricas tendo perda de produção e coisas nesse sentido. E aí, de fato, você pode desencadear algum movimento de aversão ao risco, mas como eu falei, isso não acontece neste momento. Na última sexta-feira, vale lembrar que o dado de criação de vagas de trabalho, o payroll nos Estados Unidos, ele ficou muito aquém das expectativas dos analistas em abril. A mediana ela trazia uma expectativa de ali ao redor de 1 milhão de novos postos de trabalho, sendo criados no mês, o que era um número bastante forte, e na realidade o resultado ficou um pouco superior a 265 mil vagas criadas, E essa diferença gritante acabou alimentando o apetite ao risco, no final da semana passada, pois isso significa menores pressões para mudanças na política monetária, e considerando também a evolução das questões fiscais também, tudo fica mais do mesmo neste momento, tá? E quando a gente olha um pouco mais a fundo, sobre essa evolução do mercado de trabalho norte-americano, existem algumas preocupações que começam a aparecer de maneira mais evidente. A própria política de estímulos, no caso, em relação aos auxílios, para semanais, pagos a uma parte relevante da população, está desestimulando as pessoas a procurarem emprego. Inclusive, teve um artigo, no noticiário essa semana, dando conta até de que alguns aplicativos de transporte estão se deparando com problemas, ou dificuldade de trazer novamente os motoristas, às ruas nos Estados Unidos por conta exatamente dessa questão da renda. Inclusive, isso está fazendo com que algumas lideranças do legislativo comecem a defender mudanças nessa questão dos pagamentos dos auxílios, para que isso acabe não virando uma questão de falta de mão de obra que aumente muito os preços dos salários e acabe desequilibrando a economia. Tá? Outro assunto importante nessa madrugada foi que os preços do minério de ferro voltou a experimentar forte elevação, já tinha superado as máximas históricas ali na semana passada, mas nessa madrugada teve um movimento ali mais forte. Aquela questão envolvendo a China e a Austrália está tendo uma repercussão na commodity, mas também todo esse cenário de crescimento global sincronizado, e considerando a capacidade de produção e os estoques que nós temos atualmente no mundo, dessa commodity, está fazendo com que os preços eles acabem se descolando bastante. Então, isso obviamente tem um impacto secundário, na produção dos derivados, do minério,
e isso obviamente acaba impactando a inflação global como um todo. E na agenda dessa semana é importante a gente acompanhar os dados de IPCA e BCBR aqui no Brasil, principalmente, além das discussões que a gente vai ter ainda no Congresso em torno ainda do impasse da reforma tributária, né, entre outras questões. E lá fora a gente tem importantes números também de inflação que devem ser também importantes para dar um sentimento em relação ao que está acontecendo nos preços. Eu fico por aqui, um bom dia a todos.